preocupada com essa demanda, envolvida com essa demanda na Unibrasil, porque dava aula na graduação e se preocupava em passar para os acadêmicos a questão ética, quais seriam as consequências dos produtos que os acadêmicos estariam produzindo durante a sua vida profissional, né, acadêmica e profissional. E, em função disso, nós acabamos nos conhecendo. Depois foi criado o Instituto, aí Cineva é presidente, Rosane vice-presidente, e eu ingressei no Instituto e comecei a me aprofundar nessa questão do direito digital, da criança e adolescente no mundo digital, essas questões. E agora, mais recentemente, tive o privilégio de fazer parte da equipe de consultores do programa Reconnect do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e até vou fazer uma propaganda, mas uma propaganda, assim, que eu acho que vai ser muito interessante, é que está sendo lançado agora um curso chamado Família e Tecnologia. E esse curso, ele é formado por 5 módulos. Família e tecnologia, saúde e tecnologia, educação e tecnologia, segurança e tecnologia. E o 5º módulo são os aspectos práticos. Então, as instituições da sociedade civil que quiserem se candidatar e assinar um termo de colaboração, logo vai ser divulgado tudo isso. E como vai ser o sistema? As instituições, as organizações da sociedade civil, elas podem fazer o curso de formação, formar os seus capacitadores e multiplicar esse trabalho. E é um trabalho preventivo nessas áreas, e é bem dinâmico, tem oficinas com as famílias e os filhos, os pais e os filhos, muito interessante. Então, nós vamos mais tarde até divulgar para o professor Rubens, para a Sônia, quem tiver interesse, a gente vai mandar os links de contato, etc. Mas, indo direto ao tema agora, né, que me foi proposto, eu queria fazer algumas perguntas aos participantes aqui, que tenho a honra de tê-los aqui como audiência, né? Depois nós vamos conversar, nós abrimos para perguntas. Minha pergunta primeira é a seguinte: você e eu, estamos preparados para viver no ambiente digital? Você sabe como agir no caso de uma clonagem de WhatsApp? Seu WhatsApp já foi clonado? Como você age no caso para identificar um falso e-mail de sites de venda online? Você já recebeu boletos falsos? Sabe identificar um boleto falso e um boleto verdadeiro? Você já sofreu algum sequestro de dados? E vejam só, todas essas questões que nós adultos enfrentamos. E as crianças? As crianças e adolescentes estão preparados para conviver na sociedade digital? Se nós adultos temos dificuldades, será que as crianças não têm mais ainda? Não, mas o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, ele já nasceu sabendo. Ele pega o smartphone, vai lá com o dedinho, e já acessa e faz um joguinho e tira foto. Será que sabe mesmo? Então, são essas as questões com as quais nós vamos trabalhar hoje, né? Mais uma questão: a idade estabelecida em lei para que uma criança participe das redes sociais? Vocês saberiam me responder essas perguntas? Os pais devem controlar os conteúdos que os filhos acessam na internet? Pode haver implicações jurídicas aos pais pela conduta inadequada dos filhos na internet? Então, vejam quantas questões nós estamos levantando para nós pensarmos a respeito. Então, o que nós vemos... tem uma frase que eu achei muito, muito, muito preocupante, muito interessante, depois anotem se vocês não concordarem comigo. É a seguinte: do ponto de vista de segurança da informação, o ciberespaço, né, é amplo e complexo. Pode-se afirmar que, à exceção dos profissionais de TI, todos somos vulneráveis tecnicamente diante dos serviços de informática. Eu não conheço nada de TI, então eu sou uma pessoa vulnerável. Ora, se eu sou uma pessoa vulnerável, a criança e adolescente também não é? Não são? Eles também não são? Então, vejam, é sobre isso. Eu vou tentar colocar a apresentação. Eu sou meio incompetente, vocês vão ver aqui que eu não estou me dando muito bem nisso. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Eu não vou ver vocês, mas eu acho que vocês estão vendo a tela, né? Então, vejam.
Nós não vamos aqui falar sobre aspectos positivos da tecnologia, né, digital, porque os aspectos positivos, eles são inúmeros e conhecidos, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre aspectos positivos. Mas observem aquela figura ao lado, que tem uma mão, nós temos acesso a tudo, ao mundo. As ligações, as conexões, elas são infinitas. Então, vejam, nós estamos numa sociedade de informação, e nessa sociedade nós estamos vivenciando agora, em função da evolução digital, nós estamos verificando a remodelação de conceitos antes firmados, de relações sociais e de tecnologias já existentes. Quando a gente fala em conceitos anteriormente firmados, por exemplo, na área jurídica, a questão da territorialidade está mudando de configuração, a questão de tempo do crime, a questão de privacidade, isso só um exemplo, só exemplos na área jurídica. Em termos de relações sociais, as pessoas estão na mesma casa e se comunicando por WhatsApp entre os membros da família. Filho, vem almoçar, olha, está na hora do seu remédio, enfim, né, coisas desse tipo. E também de tecnologias já existentes. Nós saímos do disquete, fomos para o CD, estamos no pendrive, para onde iremos nós? Então, a sociedade é muito dinâmica, a sociedade de informação. E o que o Bill Gates e o Steve Jobs, isso nos anos 2010, mais ou menos, que houve essa entrevista, o Bill Gates, ele deu o celular para os filhos quando eles completaram 14 anos, era guru da tecnologia. Steve Jobs, ele limitava o uso de telas e proibia os filhos de usarem o recém-criado iPad, todo mundo achando que eles iam ser os primeiros a acessar, e ele não deixou. Vejam, Chris Anderson, ex-diretor da revista Wired, o que ele disse? Que na escala entre doces e crack, as tecnologias de comunicação e informação estão mais próximas do crack. Por quê? Porque os conteúdos e dados colocados, eles têm a intenção de viciar, de criar dependência. Eles têm o interesse de que o usuário fique mais tempo conectado. Ora, mas isso era Steve Jobs, isso era o Bill Gates, os filhos dele já são adultos. Essa entrevista foi de 2010. Então, vejam, mais recentemente, aquele documentário Dilema das Redes, 2020. Especialistas de TI, que alerta eles fizeram? Que as redes sociais podem ter impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Isso está na própria página do Netflix, quando eles estão divulgando, onde eles divulgam o filme, né? E um vídeo, né, comentando esse Dilema das Redes, produzido pela BBC. Qual é o título desse vídeo? É um vídeo bem interessante, faz uma análise desse documentário. Os segredos dos donos das redes sociais para viciar e manipular, segundo o dilema das redes. E como vocês trabalham, né, discutem questões de dependências químicas, nós estamos aqui trazendo essa questão da dependência tecnológica. Quais são as intenções? Quais são os vícios, né, em redes sociais? Esses vícios aqui que estão sendo trazidos nesse documentário, e nesse comentário sobre o documentário, são os vícios que são estimulados pelo próprio produtor, pelo próprio desenvolvedor. Não estamos falando no cidadão, na pessoa que usa por demais a internet. Vejam qual é o interesse da empresa. Manter o usuário preso na rede. Por exemplo, sistema de rolagem automática, aquela rolagem infinita, né? Notificações, você está trabalhando, vem aquela notificação de que alguém se comunicou com você pelo Face, ou WhatsApp, ou seja lá que outra rede. Manipulação das emoções e vontades. Busca modificar a maneira de pensar em relação ao tempo, modificar a maneira de se comportar em relação ao tempo. Vejam só, quem é da minha geração, ou mais jovem do que eu, nós tínhamos o hábito de gastar quanto tempo lendo, como eram as nossas pesquisas. E vejam agora quanto tempo nós mesmos, que já não somos os nativos digitais, como nós estamos lendo menos, estamos acessando mais
as mídias digitais. E outra coisa, uma curiosidade, isso inclusive a Cimeiva trouxe na fala dela, há 15 dias atrás, essa idade mínima que os aplicativos estabelecem, eles orientam que se tenha essa idade mínima para a pessoa utilizar essas redes, né? Vejam, se eles que têm interesse financeiro estabelecem idade mínima de 13 anos, por que os pais, eles próprios burlam a idade e inscrevem os seus filhos muito pequenos nesses aplicativos? Agora vejam, os gurus da tecnologia não deixavam seus filhos utilizarem antes dos 14 anos as tecnologias. E uma pesquisa recente da Kaspersky, né, que é uma empresa que voltada à segurança digital, desenvolve softwares, né, de segurança, uma pesquisa recentíssima, publicada, dá conta de que mais de 70% das crianças no Brasil têm celular ou tablet antes dos 10 anos. Vejam, alguns dados bem breves da pesquisa: 49% usam dispositivo conectado pela primeira vez antes dos 6 anos. 72% têm seu próprio smartphone antes de completar 10 anos. Vejam só, 10% compartilham dados pessoais de amigos e parentes, compartilham fotos de casa, acessam redes sociais sozinhos, com senhas próprias, e somente 14 delas estão acompanhadas dos pais. Então vejam como isso é sério. Se fosse possível, eu não sei se a Sônia pode passar aquele vídeo, o segundo vídeo que eu encaminhei, que fala que tem um que é sobre o guru, o seguinte, você tem como divulgar, Sônia, por gentileza? Eu vou passar para você, só que eu preciso que você pare tua apresentação, para mim conseguir isso. Deixa eu só ver qual que é dos vídeos. Eu acho que é o segundo, não é o do vidente. Tá, deixa eu só achar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ligar o som e já vamos. Este aqui... Esse mesmo. Esse mesmo. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you! So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? Now just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Yeah. Hey, Maddie. You right? Hi, I'm Laura. Your daughter calls me Loser Laura. What? She sends me nasty messages and makes videos. It started with just my school, but now it's cyberbullying gone viral. Sure, I can be unusually philosophical for a kid my age, and I like a bit of smooth jazz with my Earl Grey. There's even a We Hate Laura group down in Invercargill. Oh, that's so mean. Oh. Hey, Barrett. Take a breath. Count to 5. Chels, look at this poor girl. Your online actions can have an impact in the real world. So let's talk it out, eh? Good on you, Laura, for talking to an adult. Okay, sweetie, I need to turn these child settings on ASAP. Acho que é suficiente já. Obrigada. You know what this is, and you know how to deal with it. Okay, Sarah,
Not mad, but you and I had to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. I'm calling the police. Acho que já deu, Rubens. Obrigada. Deixa eu... Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online. Então, deu para perceber a gravidade, é meio humorístico, mas deu para perceber a gravidade, para chamar atenção sobre a importância dos pais estarem acompanhando o que os filhos acessam? Será que é necessário o filho ter uma senha só para ele e os pais não saberem o que o filho está acessando? Então, isso tudo é muito, vamos dizer assim, preocupante, né? Não sei se vocês concordam, alguém quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Sem palavras? É grave, né, Cristina? É por aí que eu vejo que entra muita coisa errada dentro da família, dentro das casas. Eu acho que quando a gente discute a questão da droga, da dependência, é uma das questões, até porque não precisa senha para você ver isso na televisão quando tem os anúncios. Mas com relação à pornografia, apesar de ter horário pré-definido dentro da televisão, o que pode ser mostrado ou não, a internet mostra a qualquer momento. Basta você ter um aparelho conectado à internet, você tem acesso a qualquer e a toda, né? Se você olhar e fizer uma busca no Google, como trapacear, como você descobrir a senha, ele ensina tudo. Absolutamente, né? Tudo. E até quando uma criança inocentemente vai fazer uma pesquisa escolar, naqueles conteúdos vem alguma coisa maliciosa e a criança acaba acessando. Daí a importância da mediação parental, daí a importância da participação da família, né? Então, vejam, só para a gente ver, tem gente que acha que internet é brinquedo, celular é brinquedo, e essas definições que eu trouxe aqui são definições que estão no Marco Civil da Internet, que está vigindo desde 2014 aqui no Brasil. Então, vejam, a internet é um sistema em escala mundial, para uso público e restrito. Quem acessa? Qualquer pessoa com qualquer perfil, com qualquer intenção, inclusive criminosos. Terminal, computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Antes se dizia, não, coloque o seu computador, o computador da família, na sala de jantar, num lugar onde todos circulem, porque daí você pode acompanhar mais de perto. E agora com o smartphone? Endereço de IP. Endereço de IP é o código que é atribuído ao terminal de uma rede. Então, aqui o meu IP tem uma identificação, né? O de cada um de vocês tem identificação. Quem é o provedor? O administrador é o provedor. TIM, Vivo, Claro, e por aí vai, né? Conexão. Agora, vejam, há o registro da conexão, que registra a data e hora de início e término e a duração daquela conexão, daquele conteúdo, né? E o endereço utilizado. E o aplicativo, só a gente sabe, né? É o conjunto de funcionalidades que podem ser acessados. E existe um registro de acesso a aplicações da internet. Então, qual a data e hora de uso de um determinado aplicativo? Instagram, YouTube, etc. E quem é que tem acesso a tudo isso? Né? Há pessoas, há empresas que têm acesso, sabem como você usa, como eu uso a internet. Só um exemplo sobre endereço de IP e tudo isso que a gente está falando, estou trazendo um exemplo prático e recente. Em Fortaleza, agora em 2000 e... Deixa eu ver, eu sou míope, acho que foi 2020, ou 2021 ainda, acho que foi 2020. Um menino de 12 anos suspeito de hackear as aulas online e exibir conteúdos pornográficos na sua sala de aula. Ele estava entediado com essas aulas online nessa época de pandemia, e ele entrou no grupo e começou a postar conteúdos. E aí a polícia foi fazer a pesquisa, e os primeiros suspeitos, quem foram? Os pais, porque o endereço de IP era o endereço do pai. Aí, na investigação, foi fazendo o levantamento, etc., e chegaram até aquele pai, até aquele endereço, e quando a polícia chegou, os pais não acreditaram. Não, o meu pimpolho de 12 anos, lindo e maravilhoso, estudioso, nunca faria uma coisa dessa, mas fez. Então, vejam, o pai,
a mãe, ou quem exerce esse papel, estava alheio ao que o filho estava fazendo na internet. Isso é um caso recentíssimo. E vejam, o doutor Flúvio Garcia, que ele é um delegado da Polícia Federal, ele falou exatamente o seguinte: aqui do Paraná, ele participa, ele é consultor do Instituto também, do nosso Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. O que ele colocou, que a simples entrega de um smartphone ou tablet conectado à internet torna a criança e adolescente como vítima e potencial até de milhões de cybercriminosos, inclusive estrangeiros, porque na ingenuidade eles buscam a brecha para ter as suas vantagens. Aqui eu trouxe também uma fala de duas juízas federais sobre os reflexos das tecnologias na prática de crimes contra a criança e adolescente. Por isso, eu estou trazendo as vulnerabilidades. Vejam, a criança, o adolescente que são mais frágeis, mais ingênuos, eles estão sendo vítimas do quê? Desse tipo de ataques. É alarmante o crescimento da produção e distribuição de material de abuso sexual de crianças e adolescentes com finalidade sexual. Se antes o criminoso tinha que revelar fotos, entregar fotos e vídeos, se sujeitar à fiscalização, agora ele consegue tudo quase que online, quase que ao vivo, assim, simultaneamente a produção. Então, vejam as desvantagens também da tecnologia nas mãos de pessoas mal intencionadas. Então, nós temos que estar atentos ao que acontece com crianças e adolescentes. Quais são os riscos que crianças e adolescentes sofrem no ambiente virtual? Riscos de contato, de conteúdo e conduta. Contato, porque eles podem vir a ser aliciados, Podem sofrer cyberbullying, stalking, grooming. O que é stalking? Stalking é a perseguição. Até recentemente foi aprovada uma lei, agora em março, eu não sei se eu trouxe aqui, em março agora desse ano, está aqui, dia 31 de março, uma conduta que está tipificada no Código Penal. A perseguição, perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, inclusive meio digital, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, é crime. Então, a perseguição cibernética é crime. O cyberbullying em si, o bullying não é crime, mas o que se faz por meio do bullying pode se caracterizar crime se for calúnia, injúria, difamação, racismo, etc. Mas isso nós não vamos entrar porque não é o foco hoje. A gente poderia falar um dia numa fala só sobre essa questão dos crimes online. E grooming é aquela prática adotada por pessoas que se fazem passar por crianças nas redes sociais ou no chat do joguinho eletrônico, e na verdade é um adulto que quer aliciar a criança. Aí começa a conversar no privado, se faz passar por uma criança como tendo os mesmos gostos, a mesma idade, e a intenção é de aliciar. Riscos com relação ao conteúdo é o que a gente colocou aqui: pornografia, materiais de abuso sexual, violência, jogos viciantes. E de conduta: uso indevido de dados, abuso financeiro, comportamento inadequado, inclusive crianças e adolescentes são vítimas, mas também podem ser autores de condutas inadequadas. E por que a criança precisa de supervisão e programas de restrição de acesso a determinados sites quando navega na internet? Porque é sujeita à influência, porque é muito crédula, ingênua, crianças e muitos adolescentes também. E vejam, por não ter maturidade suficiente para perceber os riscos, tem propensão para confiar e acreditar no interlocutor. Então, há pessoas, inclusive, isso foi até um perito criminal aqui do Paraná, o Conrado Rebezi, numa fala dele, ele até deu um exemplo de uma criança que, nesses chats de joguinhos, começou, vamos fazer uma brincadeira, começou a fazer amizade com uma pessoa através do chat, vamos fazer um joguinho aqui, então você coloca aqui a senha do cartão do seu pai, coisas assim, e começou a ter acesso a dados, e a criança ingenuamente acabou passando dados, porque achou que era uma brincadeira inocente. Ainda, com relação ao potencial de influência, crianças e adolescentes, eles sofrem influência da disseminação de material de conteúdo sexual na rede. Ele aprende, ele assiste, não tem ninguém para dizer se é certo, errado, se é bom, se é ruim.
não dá não sinaliza nada a respeito do que ele está vendo, e ele começa a ver com muita frequência, se é um conteúdo bom, legal, mas e se não é? Se é um conteúdo sexual inadequado para a faixa dele, para a faixa etária, ele aprende, ele absorve, ele acaba se acostumando e ele acaba se tornando tolerante com certos conteúdos. Então, algumas condutas que poderiam ser tipificadas como violência, como crime até, ele não vê como crime, ele vê como natural, porque nunca ninguém falou para ele que aquilo era errado. E essa tolerância aumentada, o que acontece com isso? O predador sexual, ele se beneficia disso porque certas conversas que ele passa a ter com a criança, com o adolescente, para aquela criança aquilo é natural, e na verdade não é, e a criança ou o adolescente pode acabar se tornando alvo desse aliciador. Essa charge aqui eu acho cômica se não fosse trágica, né? Mas ela diz tudo. Eu creio que todos estão vendo, né? Como você é, diz a adolescente, eu sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Quer dizer, ela está falando com o próprio capeta, né? Tem uma imagem que até eu creio que a Siniva passou na apresentação dela 15 dias atrás, que tem uma menininha, uma criança, um adulto, e a mão que passa para a tela dela é a mão de uma criança, mas na verdade é um adulto. Então ela identifica, ela não sabe quem está do outro lado da tela, ela crê que é uma pessoa da própria faixa etária. E o que nós precisamos? Por que sociedade digital? Porque vejam, o que vocês como pais, alguns como tios, como avós, dizem para a criança: não fale com estranhos, não aceite presente de estranhos, não aceite doce de estranhos. O que a gente ensina para a criança? Olhe, quando você sentar à mesa, você utiliza os talheres assim, você se porta assim, você se porta assado, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Quer dizer, etiqueta. Essa etiqueta que nós temos no mundo físico, nós também temos que ter no mundo virtual. Nós precisamos do letramento, nós precisamos da alfabetização, mas nós precisamos, no mundo físico, nós precisamos do letramento digital. Então, para que se desenvolva a cidadania digital, para que a gente saiba quais são os direitos e os deveres que nós temos no espaço virtual, na sociedade virtual, nós precisamos de educação digital. E tem outros aspectos da educação digital, mas eu trouxe 3. O letramento, conhecer as propriedades e modos de uso dos recursos. Tem muitos adultos que não conhecem. Deixa que meu filho faz. Filho, você faz. Filho, você abre. Filho, você baixa esse aplicativo para a mãe. Aí o pai acaba até perdendo, a mãe acaba perdendo a autoridade. Precisa se inteirar a respeito. Etiqueta. Como agir? Qual é a forma adequada de interação quanto ao uso da linguagem, a própria exposição a exposição de terceiros no cyberespaço? Por exemplo, independentemente da opinião de cada um, mas é comum, é habitual que até crianças e adolescentes mandem nudes uns para os outros. Isso é adequado, sim ou não? Os pais estão sabendo, sim ou não? Então, isso é uma exposição adequada? E como ele faz? Ele recebe nudes de um terceiro. Ele pode passar isso para os seus colegas e espalhar na rede? Então, tudo isso, todas essas são questões muito importantes. Segurança, precaução necessária para garantir a proteção de dados, para garantir a proteção da imagem. Então, veja, tudo isso compõe a cidadania digital. E os pais, segundo o Marco Civil da Internet, eles devem exercer o controle parental e a livre escolha de conteúdos através de ferramentas, de instrumentos, para controlar os conteúdos entendidos como impróprios para os filhos, respeitando os princípios do Marco Civil e do ECA. Por quê? Do Marco Civil da Internet e do Estatuto da Criança. Por quê? Porque, não, isso tudo é muito perigoso, eu não vou deixar o meu filho participar de nada quando ele crescer, quando ele for adolescente, quando ele tiver 18, ele vai... Não, isso é impossível, porque a criança e o adolescente, eles não podem ser alijados do processo de inclusão. Porque até o Estatuto estabelece que criança e adolescente, eles têm direito à informação, à cultura, ao lazer, a diversões,
a produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de desenvolvimento. E o Marco Civil da Internet coloca como fundamentos, né, para o próprio uso, o respeito à liberdade de expressão, o desenvolvimento da personalidade em meios digitais, reconhecimento do acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania. Então, o pai, a mãe, o professor, o educador, os integrantes do sistema de garantias, a família, tem qual o papel? O papel de preparar essa criança, esse adolescente, para o exercício da cidadania digital. E como se faz isso? Através do controle parental, através da orientação sobre o uso, esclarecimento sobre dúvidas quanto a riscos, supervisão segura, imposição de limites quanto ao período de uso, instalação de equipamentos de monitoramento, bloqueio de acesso a conteúdos inadequados. Mas espera aí, como que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer? Olha, nós temos que usar a internet, fazer as pesquisas no Google e outros sites de busca para saber como fazer. E é interessante que muitos dos aplicativos já têm esse controle parental. É só a gente acessar, já pode até instalar no próprio, já pode se fazer opção quando se instala o aplicativo. E vejam, os pais têm responsabilidade civil pelos atos dos filhos menores de 18 anos na internet e podem ser responsabilizados pelos danos que eles causarem a terceiros, independentemente de culpa. Não, eu não sabia. Eu não sabia que, viram aquela menininha, aquela adolescente fazendo bullying com aquela menininha japonesinha, chinesinha? O pai não sabia, mas poderia ser responsabilizado pela conduta da filha, pelo dano causado, caso os pais daquela criança entrassem na justiça com relação a isso. E vejam, o que o Código Civil diz que os pais são responsáveis pela reparação civil pelos danos que os filhos causarem a terceiros, os filhos que estão sob sua responsabilidade, sua companhia. Então, vejam, os pais podem responder, inclusive, por danos morais, a julgados, inúmeros julgados, nos quais os juízes, né, o juiz de cada causa, arbitra valor em pecúnia, né, dinheiro, aplica indenização para os pais por conta dos danos causados a terceiros pelo seu filho. E a lei do abandono material, do abandono intelectual, que são previstos no Código Penal, existe também o abandono digital, que não está na lei, mas na doutrina, né, as pessoas que estudam a temática, que são professores de direito digital, eles falam sobre o abandono digital, que é a negligência configurada na omissão de cuidado no que se refere à segurança no ambiente virtual, que resulta em situação de vulnerabilidade ou risco. Então, existe o abandono material previsto no Código Penal, né? Quando não se provê as necessidades da criança, a criança passa privações. Existe o abandono intelectual, quando os pais não garantem educação primária, educação básica dos seus filhos, né? O afetivo não está no Código Penal, mas existem muitos julgados que estão reconhecendo o abandono afetivo quando há uma indiferença de um genitor em relação ao filho, mas também está se questionando em juízo o abandono digital. Por quê? Porque os pais têm que exercer o controle parental. E outra questão que eu acho muito importante é que o Marco Civil da Internet, ele estabelece o seguinte, estabelece o direito à educação digital como um direito, eu até pergunto ali, o direito à educação digital pode ser identificado como um direito fundamental? O que o Marco Civil da Internet diz? Que o dever da prestação de educação em todos os níveis, atribuído na Constituição, inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, para o uso consciente e para o uso responsável da internet. Então, quem deve preparar as crianças, adolescentes e jovens para uso seguro, consciente e responsável? A escola. Mais um papel para o educador. Além dos pais, claro, porque isso não há a menor dúvida, eu já falei lá atrás, nós todos devemos exercer o nosso papel no aspecto da busca da proteção, da garantia dos direitos da criança e do adolescente, mas aqui, quando se fala em educação, nós estamos falando em escola. E eu trouxe essas duas chargezinhas aqui. Pai, vamos brincar?
Agora não, eu estou compartilhando uma foto fofa sua. Será que o filho queria que o pai compartilhasse a foto fofa ou queria que ele brincasse, né? E outra, aqui um pai que está lá ligado na rede, e aqui uma outra de uma forma, e aqui a mãe ligada de outra. Mãe, briguei na escola. Ah, eu sei, já postaram o vídeo na internet. Então, veja, uma mãe que está acompanhando, supervisionando o dia a dia da filha ou do filho no mundo virtual. Então, o que a gente quer dizer com isso tudo? A gente quer dizer que os pais devem exercer este controle, porque todos estamos em risco, todos nós estamos em risco, e as crianças e adolescentes principalmente. Então, estes são alguns dos questionamentos. A gente poderia falar muito mais e trazer muito mais aspectos. Esses assuntos têm vários desdobramentos, mas nós precisamos ficar muito, muito, muito atentos, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão em risco. E nós temos casos, inclusive, de ideação suicida, de cometimento de suicídio por crianças e adolescentes, por conta dessas questões aí de divulgação de imagens inadequadas, de imagens de cyberbullying, de sexting, né? Porque o nudes é quando a pessoa manda a sua própria foto para uma determinada pessoa. Aí, outra pessoa acaba divulgando nas redes sociais. E há pessoas que divulgam até quando termina o relacionamento por uma questão de revanche, para se vingar da pessoa. Isso pode levar uma pessoa imatura até a cometer ou tentar cometer suicídio. Então, meus queridos, em linhas muito gerais, eu queria trazê-los, né, para essa temática e trazer tudo isso para que nós reflitamos e tomemos mais atenção ao uso dessas tecnologias por criança e adolescente. Porque o que nós estamos vendo é que muitos pais estão fazendo do smartphone a babá das crianças e adolescentes, como foi o que a Rosane falou quando ela fez a apresentação dela, sobre a criança que ficava usando demais a internet, não tinha limites, e também as crianças na praia, os adolescentes na praia, ao invés de aproveitarem a praia, um ou outro postando e querendo aceitação, querendo likes, etc. Então, isso é positivo? Então, o que eu tinha para trazer hoje em suma, era isso. E eu estou disponível para perguntas. Agradeço a atenção de todos. Inclusive, vi minha amiga Eliana Salcedo aqui conosco. É uma satisfação, Eliana, tê-la aqui conosco. Olha, Cristina, é um prazer ouvir você nesse tempo, né, entender um pouco mais da sua mensagem, sua abordagem. A gente vai abrir para perguntas. Daqui a pouco eu vou colocar o link para preenchimento da frequência, porque a gente emite um certificado da participação. Da semana retrasada, por conta das minhas férias, eu ainda não fiz os certificados dessa semana que passou, mas prometo que ainda essa semana eu emito a todos, mas só queria informar vocês sobre isso, né? Sobre a questão daí, vocês têm duas formas de chamar para perguntar, trazer algum esclarecimento, complementar, levantando a mão, ali no meio da barra tem uma mãozinha, ou ele automaticamente vai se inscrevendo, ou fazer a pergunta no chat. Eu queria começar, né, parabenizando mais uma vez a Cristina, que teve maior apreço em estar atendendo a gente nessa chamada para vir falar sobre este assunto tão importante que é a vulnerabilidade das crianças e adolescentes, né, nesse meio e nesse mundo social. Cristina, para abrir aí a nossa fala, nosso comentário, você comentou sobre a influência, né, da internet. Eu poderia dizer que nós somos muito influenciados já há muitos anos atrás. Acho que nosso mundo, né, vem sendo influenciado pelas questões dos programas de televisão. São as propagandas e até as próprias novelas que são passadas
sem muitas regras. Existe lá uma legislação de horário quanto à presença de cigarro, tabaco e álcool, né? Algumas regras que a gente não consegue mais controlar. Eu me lembro que quando eu era criança eu ficava envergonhado de ver alguma cena na novela de um casal se beijando, né? Eu ficava envergonhado diante dos meus pais que às vezes estavam na sala. Então é uma questão talvez cultural, não sei, mas que vem vindo já há um tempo, e talvez a própria mídia, como não consegue, ou sempre consegue, ir além daquilo que a gente está imaginando, agora ele está atacando via internet, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o mundo em que nós vivemos, um mundo capitalista, liberal, questões econômicas, né, para fins de vendas e de negociação, porque você colocar um jogador de futebol numa propaganda fazendo comercial de cerveja, você vai vender muito. Apesar de que não tem nada a ver o álcool com a questão biológica, né, da pessoa jogando com atividade física, né, não tem como relacionar, mas o adolescente não percebe isso. Ele vai relacionar que aquele que beber aquela bebida, né, para o jogador ele consegue muito êxito, imagine, né, se ele beber, ele vai conseguir isso. Você falou também sobre regras para o uso, né, de redes sociais, e que há uma grande responsabilidade dos educadores e também dos pais. A questão que eu vejo aqui que mais implica é assim, quem vai estar ensinando os educadores e os pais com essa nova demanda aí tecnológica? Porque eu trabalho dentro do Instituto Federal e nós temos lá quase que 2.000 crianças, vou dizer crianças, são adolescentes de 14 até, daí passa dos 18 anos à noite, nós temos os cursos noturnos, mas são verdadeiras crianças e realmente têm esse comportamento, né, de depressão, de estímulos externos voltado a essa questão tecnológica, tentativas de suicídio, bullying. Então, nós temos muita questão aí influenciada, muitas vezes por comportamentos errôneos, até às vezes do próprio professor ou próprio às vezes da família, né? Um familiar que bebe vai gerar crianças que também vão beber, são estudos aí que vêm acontecendo. E uma outra preocupação, para finalizar aqui, é a questão da linguística. A gente não só tem a questão da imagem, né? A gente poderia aqui trazer a questão da pornografia, né? Não é somente a questão da imagem, mas muitas vezes do texto. Os pais, eu tive numa ação aí recente, e que uma pessoa mandava mensagens pelo WhatsApp que influenciava a criança, né, com relação ao comportamento de uso de drogas e sexo. E um dos pais, a mãe, né, viu isso e tinha percebido o comportamento do filho. E ela veio questionar essa questão, porque ela veio trazer assim, mas isso ele está reforçando o uso da droga ou ele está questionando apenas? Nós mandamos por um perito linguístico para ele avaliar qual era realmente a linguagem que estava sendo escrito para essa criança. Era um adulto escrevendo para uma criança. Então, percebe-se que há uma influência assim, influência negativa mesmo, como você colocou ali na tua postagem, né? Do outro lado da tela, alguém fantasiado de boa vontade, né? De um bom padrão, e que, na verdade, não é nada daquilo. Ele tá influenciando negativamente as crianças e jovens para um mundo inadequado. Tá? Eu só queria trazer essas falas aqui, né? E daí abrir para pergunta, porque realmente a gente quer entender como funciona tudo isso. E aí eu abro aqui para o Mauro, né, que está usando o computador aqui da esposa. Mauro, boa noite, seja bem-vindo, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Então, no meu celular aqui, pelo meu e-mail do meu celular, não estou conseguindo mais entrar agora
pelo aplicativo, né? Não sei o que aconteceu, mas tá bom. Mauro, eu justifico. Eu parei de aceitar as pessoas porque teve uma chuva de invasão aqui de hacker e eu comecei a impedir muita gente de entrar, sem saber quem era, né? Porque na hora apareceu assim 10 pessoas pedindo para entrar e eu excluí todas, sem que eu soubesse quem seria, para evitar alguma situação. Teve até pornografia aqui no meio, tá? Então me desculpa aí se eu te excluí sem querer, mas por favor. Me tira uma dúvida só rapidinho, depois eu vou para a pergunta para Cristina, tá bom? A gente, questão da emissão dos certificados, a gente colocando nosso CPF aí, tem perigo pela questão desses hacks, não? Só eu que abro esse formulário, tá? Ele é confidencial, restrito, ninguém mais mexe nesse formulário do Google. É o Google Forms. É um formulário onde vocês vão preencher o nome completo, o CPF e o e-mail. Por que o CPF? Para garantir que é você que está ali, porque no certificado eu poderia colocar o RG, mas eu coloco o CPF porque vai garantir que é uma única pessoa vinculada ao seu nome e ao CPF, tá? E o e-mail é só para mim encaminhar o certificado, então em nenhum momento vai aparecer para ninguém mais, só eu que recebo essa informação. Ok. Então, Cristina, muito boas suas falas, né? A minha preocupação, assim, uma pergunta que eu tenho que fazer, assim, por exemplo, tem muitas famílias que têm a questão de conhecimento, vamos dizer, escolaridade baixa, pais que têm escolaridade baixa, mas que fazem de tudo pelo filho, às vezes dá celular para o filho, entende? E esses pais não têm uma escolaridade, vamos dizer assim, adequada para, vamos dizer assim, para fazer esse acompanhamento no celular do filho. Como é que a gente deve conduzir, por exemplo, porque eu trabalho também com isso também, né? Como é que a gente deve conduzir uma família dessa, entendeu? Que não tem conhecimento nenhuma na área digital, entendeu? E como é que a gente deve se proceder? Eu queria fazer outra pergunta também depois dessa, tá bom? Mauro, só vou pedir para você, antes, quem for fazer pergunta, só faz uma breve apresentação, tá? Da onde está falando, porque nós temos gente de fora aqui. Então é legal vocês falarem aqui até para o nosso palestrante e outras pessoas saberem de onde estão vindo. Ah, tá bom então. Desculpa. Então, eu sou aqui de Porto Velho, Rondônia, e trabalho na Associação Casa Família Rosete, trabalho com homens com dependência química, né, de jogos, todo tipo de dependência, entendeu? Meu nome é Mauro. Então, que satisfação. Então, eu vi seu sotaque, mas eu pensei que fosse mais do sul, morasse aqui no sul, mas que satisfação. Pessoas de N regiões do Brasil, que honra. Obrigada pela atenção de cada um aqui, de cada um. Primeiro, o professor Rubens falou, quem ensina o educador? Então, tem a ver também com a pergunta posso chamar de Mauro, né? Pode me chamar de Cristina, à vontade. Então, o que acontece é o seguinte, aqui no Paraná, vou fazer uma propaganda, nós temos, pela Força Tarefa Infância Segura, nós temos cursos de formação sobre proteção da criança e do adolescente. E nós temos módulos voltados, não só proteção no aspecto digital, mas em vários aspectos, que é voltado para quem trabalha no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E tem módulo voltado à segurança digital, que fala sobre crimes cibernéticos, sobre vários aspectos. Isso é uma alternativa, esse curso é online, ele está disponível online. Depois a gente pode até passar esses links para a professora Sônia, que de repente pode repassar para os colegas, aí para o professor Rubens, aí eu não sei como é o esquema, porque é a primeira vez que eu estou tendo a honra de participar com vocês, né? Já assisti as palestras, mas nunca tinha... E outra coisa, no início talvez o Mauro não tenha ouvido, mas está sendo lançado agora pelo Ministério, pela Secretaria da Família, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, um curso Família e Tecnologia. E ele é super acessível. Então, qual é a intenção? Qual é o formato? As pessoas interessadas, por exemplo, uma prefeitura, uma organização da sociedade civil,
uma igreja, uma associação de moradores, um clube, enfim, que tem interesse em passar esses conteúdos para o seu grupo, né? Para as pessoas com quem tem contato, para a sua comunidade, vamos dizer assim. O que acontece? É disponibilizado um curso de formação para os multiplicadores. E essas pessoas, a partir do momento que elas tenham acesso ao conteúdo sobre tecnologia e família, e educação, e segurança, o que essa família, educação, segurança, esqueci um. Mas, enfim, são 4 módulos, depois o 5º é dinâmico. Aí são feitas oficinas com pais e filhos, independentemente do nível de escolaridade, independentemente do nível social, ele é super acessível e dá todas essas informações sobre aqui, família e tecnologia, saúde, educação e segurança. São esses 4 módulos, e o 5º é a aplicação prática. E aí, essas informações vão se multiplicando. Daí a importância de repente, lá Rondônia, uma organização da sociedade civil, Roraima, Acre, Paraná, enfim, todos assinarem esse termo de colaboração, só para terem acesso ao material, serem orientados e começarem a multiplicar isso. Então, e outra, eu estou numa escola, eu sou professora. É dever do educador passar esses conteúdos para os seus educandos. Então, eu não sei fazer, então eu vou em busca de. Existe a SaferNet, que tem muitas cartilhas, existem muito material de divulgação, existe Jimmy Cuida, que fala sobre desafios perigosos, então existem vários conteúdos na internet que podem ser disponibilizados. Claro, os pais de baixa renda, de baixo nível intelectual que eu digo de formação intelectual, de formação escolar, às vezes tem pais que não tiveram oportunidades, nem foram alfabetizados, estão dando o melhor para o seu filho, mas há como eles serem alcançados, inclusive por atores do sistema de garantia dos direitos do seu município, se esses atores forem em busca desses conteúdos. Eu acho que a gente tem que bater na porta e dizer, escola, você está passando esse conteúdo? Eu sou mãe de alguém, ou avó, ou tia, vou cobrar, vou ver lá no planejamento, tem esse conteúdo, por que não estão passando? O Marco Civil da Internet diz, e a gente começar a cobrar, e a gente começar a exigir, e a gente começar também a produzir, por isso que nós estamos aqui, por isso que o Instituto Tecnologia está aqui, para informar e formar, nós estamos disponíveis. Na verdade, já respondeu a minha próxima pergunta, né, também, né, porque eu estava pensando na questão da abordagem também, né? Como é que é a forma que os pais têm que conduzir uma situação dessa com os filhos, né? Com quem quer que seja, né? Que pode ser de uma forma, ele pegar isso de uma forma positiva, né? Ou então de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma agressiva, né? E isso daí pode acarretar mais um problema lá na frente também, né? Também, porque, seu Mauro, a questão é a seguinte, o relacionamento deve ser próximo, deve ser de confiança, deve ser com respeito, porque se for na base do grito, da proibição, a criança vai se assustar, vai se fechar, e o aliciador e a pessoa mal intencionada, ela é dócil, meiga e fala a linguagem da criança. Então, os pais precisam ser orientados a se relacionar de forma adequada com os filhos. E parece que se perdeu isso, houve uma quebra, uma ruptura, né? E os pais trabalhando muito, essa coisa toda de deixando o filho desde muito cedo em creche, agora na educação infantil, em período integral, os vínculos estão mais tênues, e o limiar de tolerância, inclusive agora com a pandemia, está mais acirrado. Então, nós temos que trazer os pais ao entendimento de que eles precisam ser, além, não só amigos dos filhos, eles têm que ser modelo de autoridade, mas tem que ser amigo dos filhos, porque senão eles vão perder os filhos, porque o poder de influência é tão curto em relação ao tempo que eles ficam na internet, o tempo que ficam com amigos, o tempo que eles ficam na escola, e aí acaba sendo a influência muito pequena. Nós temos que resgatar isso, para não perder lá na frente e não ter futuramente pessoas, como eu atendi quando eu trabalhava com adolescente infrator no Tribunal de Justiça, número absurdo de adolescentes com dependência química.
Doutora Ana Paula levantou a mão também, por favor, fique à vontade, se apresente. Seu som. Está me ouvindo agora? Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Paula Siqueira, estou falando de Maceió. E assim, Cristina, foi lhe dada uma tarefa bem árdua, viu? Eu sou terapeuta em dependência química e não química. Sim, um horizonte muito amplo, né, para se falar da questão de uma sociedade que está engendrada, né, pelos meios de comunicação há muitos anos, não é de hoje, né? Eu venho também da área de comunicação, fui professora de comunicação durante muitos anos, da Federal de Alagoas, e a gente já vinha numa sociedade permeada pelos meios que não vem de 5, 6, 7 anos, não, né? Vem de muitos anos. Então, a gente hoje tem uma grande, digamos assim, tarefa, né? Digamos assim, nós, educadores, né? Terapeutas, enfim, que lida com essa área. Primeiro, tem 2 viés aí que eu queria te colocar. Do que pode ser feito, que eu acho que é um pouco aquilo de você chamar um pouco a teoria sistêmica, né? E dizer assim, a hierarquia de papéis, acho que não existe mais, né? Uma troca dessa hierarquia de papéis. E a questão da comunicação, né? Que também não é uma comunicação mais assertiva, clara, né, concisa, onde você consegue comunicar ao seu filho o que você quer. Também tem a questão que o Mauro colocou. Temos uma sociedade, assim, uma parcela da sociedade mais vulnerável, mais empobrecida, né, que tem poucas informações, né, e temos também uma parcela mais, digamos assim, mais detentora de bens que também não se distingue da outra, né? Só em termos econômicos, porque a forma de atuar é a mesma, né? Com os filhos. Um por falta de informação e outro pelo tempo ocupado demais que eles têm em lazer, em trabalho, em estar ocupado nas redes sociais. Então, a problemática é nos 2 lados, né, da sociedade. E eu acho que esse problema vai muito mais além. Se trata de políticas públicas, sabe? Do próprio Estado. Eu participei durante um bom tempo de um projeto chamado Cidadela, que nós tínhamos voltados para as crianças da rede municipal. E era um projeto muito interessante, porque ela já ensinava, isso há 10 anos atrás, a criança, né, ou seja, o adolescente, a criança, o adolescente e os pais a lidarem com a informação, né, essa informação informatizada, de rede, né? E nós tínhamos também um ônibus, que era um laboratório móvel, que nós passávamos pelas escolas, também já ensinando. Então, eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Os pais têm que ter a consciência, logicamente, de ter tempo para os seus filhos. Não parte, eu acho, muito da criança, parte muito dos pais, né? Dessa educação básica que eles vão passar. E se passa também de uma transparência, porque você não pode pegar seu filho e botar numa bolha. Porque essa criança ela vai estar exposta. Queira o que você não queira, ela vai estar exposta à televisão, a comerciais, ela vai estar exposta à novela, a programas. Você não tem como blindar essa criança, né? Você não tem. Então, você tem que passar a informação. Eu acho que o melhor poder é a informação hoje, né? É você ter informações, você conversar abertamente, né? Eu acho que essa coisa de do controle, sabe? Eu não gosto muito da palavra controle, né? Eu acho que quando você vai pelo um viés mais democrático, um viés mais de chegar junto, você consegue acessar melhor. Sim, inclusive o controle, até um termo usado no Marco Civil da Internet, e a gente até entende o controle necessário quando a criança é muito jovem, muito pequena. Ela precisa de um controle porque ela ainda não tem senso crítico.
Só que esse controle, que eu prefiro até o termo supervisão, orientação, acompanhamento, porque à medida que ela vai crescendo e vai amadurecendo, vai se flexibilizando essa supervisão, ela vai ficando mais, porque a pessoa vai se tornando mais independente, por isso que nós falamos da educação digital, até se alcançar a cidadania, porque daí a pessoa já consegue ter essa autonomia, né? E aqui no Paraná, até eu não sei se é possível ou não, mas aqui no Paraná, até seria interessante ter se o professor Rubens, a professora Sônia e a equipe acharem interessante, aqui no Paraná nós temos uma políticas públicas voltadas à proteção da criança muito interessantes, e que está sendo implementada de uma forma bem, desde do início desse governo, não estou aqui fazendo propaganda governamental, mas é que nós nunca vimos. Eu sou curitibana, nascida e criada aqui, eu nunca vi, trabalho na área, desde jovem, na área da infância, eu nunca vi uma atuação tão incisiva e tão grande com relação à proteção da criança, inclusive nos meios digitais. Então, nós estamos batendo nessa tecla, está se criando uma sensibilidade maior ao tema, né? Agora, nós temos que observar o seguinte, nós saímos daquele padrão de interação, achei interessante que 2 autores falam sobre isso, aquele padrão 1-1. Eu e o interlocutor no telefone. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu acho que isso era normal na minha geração, a gente chegava do colégio e ficava com as amigas da turma, uma ligando para a outra para fazer comentário do que aconteceu no dia, não era? Mas, claro, antes disso nós tivemos o rádio, mas o rádio, a televisão, o jornal, é todos. Todos. Então, eu lia, todo mundo lia, então era o jornal, a televisão, e agora nós estamos na época do todos conectados. Quem tiver um celular, um tablet, né, um dispositivo vinculado, conectado à rede, você pode falar com Nova Zelândia, com Austrália, com qualquer país da África, enfim. Então, todos. Isso está gerando toda essa confusão, porque antes todos sentavam e assistiam o Jornal Nacional, assistiam o Jornal da Record, o Jornal X, ou liam a Gazeta do Povo, ou liam a Folha de São Paulo. Agora, não. Qualquer pessoa pode, amanhã ou depois, ter 1.001 seguidores, todos. Isso é muito lindo em termos de comunicação, mas nós estamos num outro contexto agora que tem que ser apreendido e nós temos que saber como conviver nesse espaço. E os pais têm esse grande desafio, e os educadores e os profissionais também da rede que trabalham com criança e adolescente, principalmente. Aqui em Alagoas, nós temos vários convênios da Prefeitura e do Governo do Estado com a universidade, que é algo bem interessante, né, para formar esses professores, né, para facilitar, eles sejam facilitadores. E, assim, para encerrar minha fala, eu não sei, não me estender muito, e tem também a questão, né, do próprio jovem que passa muito tempo na frente da tela, da dependência, né? Da dependência que agora, com a CID-11, né? Com essa revisão após 21 anos, né? Que vai ser promulgada agora, dia 1º de janeiro, é considerada já um transtorno, né? Já passa a ser considerado um transtorno, que é uma coisa que vai facilitar para os pais, né? Esse reconhecimento desse jovem, né? Eu tenho um paciente que ele passa 14 horas em frente a uma tela, né? Ele passou a mãe, mas aí, bom, enfim, é outra história. Mas também nós somos produtores de informação também, né? Agora, você não tem mais quem produz informações somos nós mesmos também, né? A tecnologia, o jornalismo, ele passou também a não ter mais aquela coisa das duas pontas, né? Porque até uma criança de 12, 13 anos, ele também é produtor de informação, quando ele produz o próprio jornalzinho da sua escola, né? Se ele tiver uma boa base, ele vai produzir coisa boa, né? E vai passar coisa boa à frente. Então, é isso. Obrigada e desculpe aí pelo tempo. Sem som, Rubens. Desculpa. Eu li um tempo
um livro do Fernando Cielski, que é um psiquiatra, Filhos que Usam Drogas. E ele fala nesse livro, ele usa um termo, eu não vou lembrar o detalhe, mas ele fala assim, como outros autores abordam também, assim, ondas que vêm de tempos em tempos, que a intoxicação pela droga seria uma das ondas. Nós tivemos, ao longo da vida e da história humana, várias ondas de intoxicação, né? Ele não diz a intoxicação somente com relação à droga, mas de diversas situações, né? E talvez nós estejamos vivenciando uma onda que vem para afetar o ser humano. Nós estamos num momento onde nós estamos vivenciando aulas via online, né? Estamos tentando nos adaptar a esse modelo, que é muito bom. A gente está percebendo que ele é muito positivo se nós soubermos usar ele adequadamente. Porém, por outro lado, nós estamos vendo aí um uso exacerbado da tecnologia e que vem influenciar muita a questão do tempo que se perde em virtude dessa tecnologia. Não estamos nem dizendo aqui das questões dos usos inadequados, pornografia, como no seu vídeo foi apresentado, né? Na tua abertura que você trouxe alguns questionamentos, eu já fui hackeado, meus dados já foram clonados, eu já recebi ameaça, etc., né? Tudo por conta da rede. Então, talvez nós tenhamos ou estejamos recebendo esse modelo, essa questão da internet e da própria tecnologia, né? Talvez nós estejamos aprendendo a usar, como foi a vinda da própria droga, entrou no mundo, né? É claro que existe culturalmente um histórico sobre isso, né? Pela cultura, pelos atos religiosos que se pratica ou se praticava há muito tempo atrás, então ele foi inserido dentro daquela cultura, mas hoje ele estaria vindo para dentro das famílias, né? Porque a droga também vem para dentro das famílias e acaba destruindo muito, né? Mas a questão por não saber usar, né, a rede social, a tecnologia, ou usar inadequadamente, eu volto a falar, eu falei, eu acho que quando a Rosane fez a sua fala, quando a Cineiva fez a sua fala, nós temos visto muitos jovens, quando para de usar a droga por conta de um tratamento, ele parece que traz uma substituição, ele começa no lado sexual, a buscar muito mais uma recompensa de prazer daquilo que ele tinha enquanto usava a substância. Alguns, logo no começo do tratamento, comem muito, se alimentam muito, comem muito chocolate, muito doce, uma compensação natural, mas eu percebo lá nos grupos que a gente atende, assim, uma necessidade de tentar substituir, e muitas vezes ele usa a internet, né, em relação à questão da pornografia, a questão sexual, muito de forma descontrolada. A Rosane levantou a mão? Levantei, Rubens. Por favor, boa noite, e se apresente. Acho que você conhece a Cristina, por favor. A Cristina, nós pertencemos ao Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, né? Então, trabalhamos juntas há alguns anos já, né? É um prazer estar escutando a Cristina aqui. Nos conhecemos muito bem e sabemos os pensamentos de cada uma, né? Mas, Cristina, na tua fala ali, quando o Mauro também entrou, né? E como eu sou uma educadora, e vocês que me conhecem sabem que eu levo muito para esse lado,
da educação e da família, né? Eu estava aqui pensando, como vocês estavam falando, que houve uma mudança muito grande no papel tanto da escola como no papel familiar, né? Houve uma mistura, né, desses comportamentos, desses valores, dessas obrigações. E aí, o que acontece hoje, quando a gente está conversando com alguma criança que traz um problema, a gente sente que esse jovem ele está chegando na escola com problemas que são problemas que ele tem familiares, que ele já traz com ele algum tempo esses problemas familiares, entende? E aí você vê que a necessidade que eu vejo é de voltar lá atrás, quando a escola e a família faziam um papel conjunto. A escola conhecia a família daquele aluno, entende? E existia uma conversa, e eu não sinto isso hoje, da forma como era antes. Então, quando a gente fala desse uso excessivo, né, ou do uso de drogas, ou qualquer coisa, enfim, que seja, às vezes, o aluno em sala de aula, ele demonstra alguma coisa que é ocasionado pela família. E aí entra naquilo que até o Mauro comentou aí, às vezes tem famílias que não têm condições de perceber até uma maneira errada de agir, né, de um comportamento adequado com esta criança. Então, eu vejo, ao meu ver, que hoje, antes de começar qualquer trabalho referente tanto à parte da drogadição ou como ao uso, né, correto dos computadores, como deve ser feito, eu acho que a escola é obrigação dela estar em contato antes com os familiares, pesquisar um pouco como é esta criança em casa, como que a família vive, se algum dos familiares tem algum problema, antes ter esse contato, para depois fazer um trabalho conjunto, escola, família e a criança, entende? Porque daí, tanto a família quanto a escola, professores, eles estarão bem cientes naquela necessidade e de como fazer. Eu não sei se, e é isso que eu quero te perguntar, eu não sei se eu estou correta na maneira de pensar dessa forma, entende? Se realmente eu vejo e eu creio que toda essa parte de prevenção, seja as drogas, seja o uso indevido das redes sociais e tudo, eu jogo tudo isso hoje para a educação, porque eles têm um convívio muito maior que muitas famílias têm com seus filhos. Então, eu acho que de uma forma relacionada à própria educação mesmo, né? Eu acho que esses professores eles têm que ser completamente capacitados, mas estar sabendo, junto com a família, como fazer esse trabalho. O que você me diz, Cristina? Bom, na verdade, a política da criança e do adolescente ela é desenhada por meio de um sistema. Esse sistema é um sistema integrado entre as várias políticas. Tem até um desenho de uma engrenagem que o Dr. Murilo José de Giacomo, quem já ouviu o Dr. Murilo já deve ter, que ele hoje é um procurador aqui do estado do Paraná, procurador de justiça. Então, é a família, é a escola, é o conselho tutelar, é a política da assistência, a saúde. Então, um trabalho integrado voltado ao atendimento dessa criança e desse adolescente. A escola deve desenvolver um trabalho integrado com a família? Sim. Vou dar um exemplo positivo. Sábado, agora, eu vou conversar com pais e filhos de uma escola, que eles fazem reuniões periódicas, escola, pais e filhos, escola municipal, e trazem temas diversos para serem conversados, e sábado nós vamos conversar. Essa escola pode fazer isso e faz isso, porque naquela realidade é possível. Agora, algum tempo atrás, eu estive numa escola, bom, não adianta eu falar bairro, etc., porque muita gente nem é aqui de Curitiba, muito menos do Paraná, né? Gente do Nordeste, do Norte, etc. Mas nós temos uma escola num bairro grande aqui, e essa escola, ela atende pessoas de bairros vizinhos, regiões vizinhas. Eles não estão geograficamente perto
daquelas famílias. Então, o acesso é muito difícil. Outra coisa, eu não sou do chão de escola, então eu tenho uma certa dificuldade quanto a isso, mas uma coisa que muitas escolas dizem é o seguinte: nós estamos tendo dificuldade para trazer os pais até a escola. Os pais não vêm, só vêm os pais cujos filhos são aqueles filhos que são tranquilos, que não, enfim, que não dão problema, né? Enfim, mas a escola sim tem um papel importante, mas é preciso essa ação realmente integrada. E o Conselho Tutelar tem um papel bastante importante nessa temática, porque eles são responsáveis por zelar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Mas, evidentemente, nem toda criança é atingida pelo Conselho Tutelar, porque muitas nem precisam do Conselho Tutelar. Então, nós temos que pensar de acordo com a realidade de cada, vamos dizer assim, cada espaço, como fazer isso para atingir a sua criança da sua comunidade. Então, um trabalho integrado, saúde, escola, assistência social, família, para o bem da criança, porque todos temos o dever de zelar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, mas que precisa, né, dessa integração. Essa integração é indispensável. Concordo com você. Só uma observação, eu trouxe aquele vídeo do vidente, mas eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, poderia passar o link, não sei se vocês têm algum grupo ou não, poderiam passar em grupo para as pessoas assistirem depois, não é? Eu passo no grupo, passo sim. A Priscila levantou a mão, Priscila Barbosa, psicóloga, por favor, Priscila. Boa noite, gente. Travou aqui, desculpe. Então, meu nome é Priscila, sou psicóloga. Já atendi muito adolescente e hoje eu estou dando uma pausa, porque está bem difícil. Concordo com a Cristina que realmente precisa dessa integração, mas está bem complicado. Realmente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e olha, lamento por ver tantos comportamentos destruídos. Tem muitas famílias também que parecem que não dão conta da realidade tecnológica. Estão fazendo usos abusivos, muitas vezes, até da tecnologia. Claro que isso vai refletir no comportamento dos filhos, né? Então, é só um desabafo, na verdade. Eu não tenho nem pergunta, porque, olha, está difícil sim, está muito complicado. Olha, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Estou acompanhando aqui. E é com muito carinho que eu vejo o trabalho de vocês. Só agradeço. Obrigado, Priscila. Só mais um comentário. Uma coisa que eu tenho lamentado muito, uma das meninas que eu tenho trabalhado, não é mais adolescente pela faixa etária, acredito eu, mas tem montado um personagem para que ela possa viver no mundo real. Porque ela já ficou tão no virtual que ela não consegue nem ser real. Eu lamento por isso e, olha, tá triste, tá difícil, mas eu acredito que com muito conhecimento a gente vai adquirir sabedoria para estar lidando com esses jovens. Agradeço. É isso. Boa noite a todos. Sobre o que a Priscila falou, eu achei bem interessante, porque eu tenho uma sobrinha de uma amiga que ela foi falar com a tia, ela tinha 9, 10 anos, ela falou assim: tia, eu tenho que conversar com você, é um assunto bem sério. Por favor, fale com a minha mãe. A mãe era cunhada dessa minha amiga. Minha mãe não sai das redes sociais. Eu odeio o celular. Então, muitos pais, eles não têm noção do mal que eles estão causando para os filhos. A importância da conexão. Ah, mas eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer se eu tirar o celular do meu filho? Eu não tenho dinheiro para comprar isso ou aquilo. Não precisa. Nós desenvolvemos pelo Instituto, em parceria com a Unibrasil, aqui em Curitiba, uma universidade, uma escola particular, curso de graduação, né, nível superior,
E teve no último dia uma fala sobre alternativas para substituir o celular. Nós tivemos educadoras, uma era educadora física, a outra era pedagoga, e falando de coisas do dia a dia, que são extremamente úteis, e que os filhos, aqueles que, claro, que não estão como essa menina, essa moça que agora não consegue mais ser real, ela é mais virtual do que real, né? Mas vamos plantar juntos, vamos fazer compra juntos, vamos fazer um bolo juntas, vamos fazer, enfim, sair. A criança gosta de... Desculpem, vocês não escutaram o que eu vou dizer, mas eu tenho pavor de animal. Eu tenho pavor, tem gente que ama cachorro, etc. Eu tenho pavor, eu tenho medo de cachorro, Mas, enfim, quem gosta de animal, vamos sair com o cachorrinho para conhecer os cachorrinhos do bairro, ou vamos, enfim, qual é o gosto da criança? Qual é a possibilidade da família? Né? Vamos construir um brinquedo juntos? Mais um exemplo. A fisioterapeuta, minha mãe é idosa, ela tem uma fisioterapeuta, a fisioterapeuta tem umas filhas pequenas, e ela me mandou um vídeo, eu fiquei emocionada. Ela guardou forma de pizza, sabe aquele centrinho do rolo de papel higiênico, e sucata, tampinha, etc. E elas fizeram juntas um castelinho. Ela comprou tinta guache, essas coisas, verde e tal, a forma da pizza era a base, e elas fizeram um castelinho, e as torres eram o miolinho do rolo do papel higiênico. Isso ficou na história. A menina, ela parecia uma artista, ela estava tão concentrada pintando e montando o seu castelinho. É um exemplo de uma atividade que não exige dinheiro, não exige grandes somas de dinheiro. Você vai comprar uma bobaginha, uma tinta guache, alguma coisa assim. Então, os pais têm que usar a criatividade. Nós estamos habituados a dar tudo pronto. E muitas vezes a criança não quer ter, a criança quer estar. O que a gente vê? Mães amamentando o bebê e com o celular na mão. O celular aqui, a criança procurando o olho da mãe, os olhos da mãe, e a mãe com o celular. Então, gente, nós temos que buscar, é tão simples, antes de chegar a esse nível dessa moça que não sabe o que é virtual e é real. E outra coisa, nós temos também que nos preocupar com as empresas, que têm como meta, como objetivo, viciar no sentido de criar a dependência. Então, vamos ver, por meio das políticas públicas, por meio das autoridades, seja estaduais, seja em nível federal, como exigir vamos dizer, um cuidado maior com relação ao material que é divulgado para criança e adolescente, de que forma, né? Porque não há condições, eles estão sendo muito mais rápidos do que nós, as desgraças estão sendo muito intensas, nós estamos sempre correndo, como dizem, enxugando gelo, né? Então, por isso que nós estamos aqui nesse espaço, em outros espaços, fazendo esses movimentos, para que nós sejamos multiplicadores. A Suzana levantou a mão. Nós estamos indo para o final, tá, Cristina? Tá bom. Você tentaria ser mais objetivo, um pouco. Não, ótimo, tá sendo perfeito. Suzana, por favor, abra seu áudio, se apresente. Então, boa noite, sou Suzana, sou monitora em independência química formada aí no Instituto Federal do Paraná, esses professores abençoados aí, como o Dr. Rubens, né, a Sônia foi nossa companheira, junto com ela, terapeuta amada, e algumas outras demais pessoas aí. A minha pergunta é a seguinte, essa semana que passou para cá, eu tô com umas ideias na minha cabeça para ativar atividades sobre os jovens. Então, assim, como eu trabalho com comunidade, igreja, e aonde eu estou, ela está começando, ela está fresquinha, ela tem só 3 meses de vida aqui no bairro, aqui na Fazenda Rio Grande, eu gostaria de aplicar umas atividades trazendo o dia do brinquedo, ou não tem ainda um tema específico, mas qual é o intuito disso? É tirar da prateleira dessas casas de venda de utilidades, esses brinquedos de dominó, quebra-cabeças, principalmente esses que movimentam mesmo a mente
e as mãos ali, para que eles saiam um pouco do virtual para a realidade. Se isso a gente consegue trazer de volta, trazer essas coisas novamente, porque eu vejo assim que se apagou, assim, a gente vai nesses lugares, esses brinquedos, esses acessórios aí, eles estão lá empoeirados porque deixaram de ser comprados, deixaram de ser utilizados. Se seria interessante fazer um mover nesta área. Eu não sei se você me entendeu. Maria Cristina, isso? Cristina? Isso. Suzana, não só os jogos, acho brilhante essa iniciativa, não só esse tipo de jogos que movimentam o cérebro, que desenvolvem outros tipos de ligação, né? Mas também, agora que a gente já está podendo sair um pouco mais, o próprio físico, o caminhar, o ensinar. Vamos fazer um brinquedo de dominó, de tria, de, sei lá, do que banco imobiliário, enfim, desenvolver outros. Veja, olha o que o pai jogava, o que a avó jogava, veja que interessante. Sabe aquela coisa de pular amarelinha, de pular elástico? Ensinar, vamos fazer o dia do brinquedo da geração anterior. Esse tipo de coisa, e estar junto, porque a criança, dependendo da faixa etária, principalmente se forem mais novas, elas gostam muito do estar junto, do brincar. Então, se você está olho no olho, você está ali brincando e gastando tempo com ela, seja num joguinho de tabuleiro, seja num espaço mais aberto, eu acho que é importantíssimo e resgata esses valores e também já estimulo a vocês procurarem, assim que seja divulgado, esse programa Família e Tecnologia, porque tem, inclusive, brincadeiras, resgatar brincadeiras, etc. É mais uma opção para a sua comunidade, para resgatar esses vínculos, reconectar os membros da família. Brilhante essa iniciativa, Suzana. Depois nos conte o resultado. A gente deveria, Rubens, eu já estou até palpitando aqui, professor Rubens, a gente podia ter um dia das boas práticas. De repente, a doutora Ana Paula trazer lá de Maceió alguma boa prática de lá, de repente, a questão da política aqui no Paraná, e boa prática da Suzana lá na sua comunidade, alguém que aplique o programa Reconnect, agora vão começar os programas, as experiências piloto, contar da sua experiência, seria interessante, penso eu. Desculpe aí, viu? Não, muito obrigada, que bom, eu fico feliz, porque eu preciso mesmo, assim, de opiniões de pessoas que têm informações acima da minha, para mim poder obter mais conhecimento e saber se estou no caminho certo, e bem feliz que continuo no caminho. Muito obrigada. E nós do Instituto estamos à disposição, Suzana, até a Cineva está falando aqui no chat, né? Nós estamos à disposição. Obrigada. Nós tínhamos uma atividade que fazíamos no CAPS infantil, aqui em Curitiba, que era o Dia do Bolo. Uma vez por semana, reuníamos as crianças para poder ensinar e fazer junto, né? Com todo o cuidado que tinha com os utensílios, com o forno e tal, mas elas que colocavam os ingredientes, elas que amassavam, elas que quebravam os ovos, e iam fazendo isso e se apaixonavam pelo fazer, não viam o dia de ser o dia do bolo, sabe? Então, isso é muito gostoso, muito agradável, você acaba reconectando elas a atividades naturais, né? Em vez de reconectar a algo virtual. Mas muito legal mesmo, Suzana. É fantástico isso. Obrigada. Ana Paula? Eu já aproveito, a doutora Ana Paula é da área de psicologia, né? Não. Sou da área de comunicação social, mas hoje estou atuando como terapeuta em dependência química e não química, mas minha formação é comunicação. E até lembrei, você falando de um projeto super legal, quando eu estava na universidade, que nós desenvolvemos, chamado Metamorfose Social. E nós abrangemos o entorno da universidade, que é um bairro chamado Benedito Bentes, é uma verdadeira cidade, né, esse bairro.
E nós ganhamos um projeto que foi contemplado pela CAPES, né? E nós fomos financiados por eles, graças a Deus, assim, tudo pago. E foram 20 escolas. Foi o projeto mais belo que eu participei na minha vida. Eram os professores, os diretores de escola. No caso, eu coordenava o projeto e coordenava o núcleo de pesquisa, e eu tinha 50 bolsistas. Então, deu para a gente abranger todas as 50 escolas, discutindo com os pais de alunos, com os professores, né, com os orientadores. Foi um projeto assim que durou 2 anos e produzimos tanto a parte de rádio, porque a gente tinha estudo de rádio, estudo de televisão, levamos eles para o estudo de rádio, para o estudo de televisão, né? Fizemos eles gravarem. E teve uma parte bem legal que foi no laboratório de informática. Como usar o laboratório de informática, como usar as redes sociais. Então, a gente tinha professores, né, todos os professores que participaram do projeto, eles destinavam o horário dele, né, livre gratuitamente. Né? O professor federal não tem essa coisa de cobrar, ele é dedicação exclusiva e tem que fazer mesmo. E fazia de bom grado, porque foi um projeto muito bonito, né? E, assim, ficou um saldo bem positivo desse projeto. E eu acho que esse projeto eu ainda pretendo realizar em algum momento da minha vida uma outra vez. É isso, parte dessas experiências, né, que são legais. Boas práticas, né? Boas práticas que podem ser multiplicadas. É muito bom. Por isso que um espaço como esse é um espaço muito rico, né? Sem som, Rubens. Muito bem, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito Maria Cristina dos Santos, que trouxe uma brilhante apresentação sobre o tema da vulnerabilidade da criança e do adolescente na sociedade digital, né? Essa complexidade que é lidar com esse assunto. Primeira questão, né? Se nós encontramos aqui algumas situações mais delicadas, nós tivemos aqui no grupo uma mãe que trouxe a criança, inclusive, né, para ouvir um dos temas. Não sei se você lembra, Rosane, quem que fez a apresentação, se foi você, uma das mães falando, né, que o filho era totalmente dependente, não largava do aparelho e tinha todo um comprometimento a nível cognitivo, até, né, com relação à sua saúde mental, em virtude do uso inadequado do equipamento. Então, veja que isso é uma complexidade muito grande que nós precisamos entender, que muitas vezes há uma dependência além da substância psicoativa, mas uma dependência, às vezes, né, da questão da internet, da sexualidade, do trabalho, da compra, compulsão, né, alimentar, etc. São diversas situações aí de dependência que pode se agravar. Fala, Rosane. Foi na minha apresentação, sim, Rubens. Que inclusive, nós ficamos depois, bem... ela trouxe até depois o filho, lembra? Para estar junto, para assistir. Foi bem interessante. Sim. Foi muito bom. Sim, e para perceber o grau, né, de complexidade que é esse tema, né? Então, é importante que a gente traga pessoas como você, Rosane, Cineiva, Maria Cristina, e outros demais que contribuem, né, para que a gente possa aqui estar debatendo e entendendo mais sobre o assunto. Ana Paula. Seu áudio. Cristina, vou deixar o link para você e para todos, que dia 7/10 vai acontecer a primeira reunião do AGAA, que vai ser o primeiro grupo de dependentes em jogos digitais. Obrigada. Vai deixar no link aqui no Vou chat? deixar com Sônia. A Sônia?
Daí a Sônia vai passar para nós. Para passar para vocês. Vai acontecer a primeira reunião e vai acontecer um debate também com um psiquiatra da USP. Ele é muito top, muito legal. Doutor Cristiano Nabuco? Sim. Doutor Cristiano Nabuco também. Ele é brilhante. Uma figura, não é? Ele é brilhante, ele é um dos consultores do programa Reconnect. Nesse material, que eu falei para vocês, ele é o consultor da área de saúde. Ele é brilhante. Ele é muito competente, ele é uma pessoa muito doce, muito legal. Eu vou deixar, então, um convite que vai ter um debate com ele no dia 7. Ele é psicólogo, né? Ele é uma pessoa... psiquiatra, né? E coordena o núcleo da USP de patologia ligada a jogos. Tá certo? Então, um abraço. Ana Paula, você passa para nós, depois a gente com a Sônia, para mim, tá bom? Prazer revê-la, tá? Também. Viu, Maria Cristina, antes de finalizar, então eu agradeço você, né, que veio aí de bom coração e com todo o teu entusiasmo e teu conhecimento nos abrilhantar nessa noite com esse tema, hoje que é feriado, né? Ainda estamos aqui fortes e firmes, mas espero poder revê-la novamente, tá? Logo em breve aí. Sônia, por favor, próxima semana, quem que nós vamos ter? O Rubens, ele ainda está de férias, viajando, né? Eu agradeço muito, né, por ele ter parado no meio do caminho e a gente poder estar aqui hoje no feriado. Eu agradeço a todos que estão aí. Eu quero dizer para a Suzana é da equipe do Agape, um projeto que a gente tem, e o Agape Kids sempre trabalhou com essa questão da noite da pizza, ou o dia do pastel. Eu levo as crianças do Agape Kids para uma praça, fazer piquenique, tem tantas coisas que podem ser feitas, né? E eu agradeço muito a Rosane, a Ana, que está aí, a Cineiva, o Mauro, todos, eu não consigo ver todos os nomes aqui, eu estou falando quem está aqui na minha telinha, tá? Na semana que vem nós vamos ter o delegado o Renato Figueroa, né? Ele é diretor do Núcleo Estadual de Políticas sobre Drogas e ele vai falar sobre um tema que faz tempo que a gente está pedindo, maconha, políticas públicas e a descriminalização das drogas. É um tema que ele gosta muito de abordar, ele vai falar do índice estadual, do índice municipal, e ele ficou muito feliz em ser convidado, né, para estar aqui nesse grupo, né, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre drogas. Para você, palestrante que veio hoje pela primeira vez, temos pessoas, né, de todos os lugares do Brasil. Claro que hoje, por ser feriado, um número menor, São Paulo, Santa Catarina e outros estados que sempre estão aqui conosco, hoje não estão, mas eu agradeço muito, muito, por todos que puderam tirar esse tempo com um tema tão importante, né, e um tema que é um tanto quanto, ou até mais destrutivo, entendeu, do que a própria substância psicoativa. Não só os danos que causa no cérebro das pessoas, no físico, emocional, e tantos fatos que estão acontecendo. Eu tenho uma mãe que eu atendo e o filho dela está pesando 249 quilos, e só no ano passado, na pandemia, ele aumentou 60 quilos. E ele não fica só 10 horas na rede social. Ele fica, em média, 16 a 18 horas. Então, veja, são casos que estão no apartamento vizinho ou na casa vizinha, pessoas sendo prejudicadas, assim como nós hoje tivemos a invasão, e eles estão invadindo a nossa vida, invadindo a nossa casa, invadindo e destruindo tudo. Infelizmente,
Eu tenho a internet como uma ferramenta extraordinária para ajudar pessoas dentro do projeto. Enfim, eu gostaria que todos tivessem essa visão, mas nem todos. Então, na semana que vem, vamos falar sobre também um tema muito importante, e eu, desde já, convido a todos, e no decorrer da semana, a gente já vai fazer a divulgação aí. Meu muito obrigado, Maria Cristina, por estar aqui, tá? E meu muito obrigada a todos. E que bom que você pode rever o seu amigo aí, tá? Quem diria, né? Quanto tempo depois. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo privilégio, estou à disposição, e foi uma honra estar com cada um de vocês, conhecer, rever pessoas amigas, amigo de longa data, que a gente não se via há décadas, e também amigos novos aqui. Foi uma grande satisfação. E nós temos que pensar o seguinte: a internet, as redes sociais são as nossas ferramentas, ou nós somos as ferramentas? Então, nós temos que ter isso bem nítido, né? E como você falou, para a gente se viciar em drogas, eu, por exemplo, tive o privilégio de nunca ter acesso, quando eu era criança, adolescente, jovem, a drogas. Eu nunca tive acesso a maconha, cocaína, aquela coisa de... Nunca. Né? Eu até perguntei para adolescente, quando ela trabalhava com um garoto envolvido com tráfico e uso de droga, eu falei, mas por que você ofereceria para mim? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque você não tem, só que eu não uso essa expressão, você não tem o perfil. Mas o equipamento, ele está nas nossas casas, ele está nas nossas bolsas. Então, nós temos que estar atentos para nós não nos tornarmos ferramentas, né? Muito obrigada a cada um. Obrigado, Cristina. Prazer, uma boa noite a todos. E lembrando que a semana que vem teremos aí mais uma palestra, tá? O certificado semana que vem, e estaremos já retornando todas as atividades normais. Uma boa noite. Prazer enorme falar com vocês, representantes e que estão aí, instituições, né? Comunidades terapêuticas, clínicas. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigadão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe.